Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareça a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Assim seja. Em silêncio, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Paulo, em Efésios, capítulo 6, versículo 6. Se sabes, atende ao que ignora, se ofuscá-lo com a tua luz. Se tens, ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com tua posse. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Se pretende curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não maldigues ninguém. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos, para que teu contato não dilacere os que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir a vista. Todos querem fazer, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir as ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. É por isso que, em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter, a qualquer preço, as gratificações e as honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói, cada vez mais, com o Senhor, no divino silêncio do Espírito. Vale e serve. Não te deem cuidado as fantasias que confundem os olhos da carne, e nem te consagres aos ruídos da boca. Faze o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir, de coração, a vontade de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-nos nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-la sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazer que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessados, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, e elas serão segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia no coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que, de posse dessa paz, possamos compreender as leis que regem o espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda,
Solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso benefício. E assim seja, damos graças a Deus. Amém. Boa noite a todos. Muita paz nos corações. Para que a gente possa aproveitar os estudos da noite. A gente estava vendo na semana passada aquilo que é oferecido ao reencarnado para que ele se beneficie dentro da doutrina espírita. E a gente já estudou esses dias atrás que a reunião mediúnica ela é exclusiva para os desencarnados. Que o paciente ou o necessitado encarnado não tem necessariamente a condição de frequentar a reunião mediúnica. E que isso não é bom e termina até prejudicando. Então, entre as coisas que a gente viu que a casa espírita oferece ao encarnado, dizendo o seguinte: quando é encarnado, deve ser assistido em reuniões evangélicas, reuniões de estudo, dos passes, da água purificada, em oração, em trabalhos fraternais de variadas qualidades. Levar os encarnados para reuniões de desobsessão pode agravar o processo, porque não estão preparados para receber as agressões que os desencarnados venham a fazer. Em tais casos, não há também o esclarecimento do espírito necessitado, que ele fica mais enraivecido ainda. Então a gente viu reuniões passadas a respeito de reuniões evangélicas, reuniões de estudos, e aí começou a falar um pouco a respeito dos passos. E eu falei algumas coisas dos passos a semana passada, e trouxe para vocês a influência do passe através daquelas máquinas químicas que as pessoas falam, que estão divulgadas aí na internet. Eu trouxe algumas imagens da máquina química também para a gente ver. Eu quero falar para vocês que isso que a gente fala dessa máquina química, como eu também vou falar dos cristais de água, não são trabalhos aprovados pela ciência. São trabalhos que estão em estudo. Então, essa máquina aqui, ela fotografa um campo iônico que tem em volta dos seres de uma maneira geral. Se você for fotografar uma moeda, existe um campo magnético naquela moeda. E ela pega a capacidade iônica desse campo magnético e transfere isso para uma chapa. Não é bem que fosse uma foto, mas funciona como uma foto. Se você pega uma folha, você coloca lá e ela é submetida a essa corrente magnética, a capacidade iônica do que exala dessa folha, ela é registrada e fica bem documentada. Então, de posse disso, começou a se usar e se investigar em alguns assuntos da medicina essas fotoquímicas. Do ponto de vista científico, faltou uniformidade de conhecimento e de método para que a coisa ganhasse impulso. Primeiro, o que mais se vulgarizou é que disseram que aquela era a foto da nossa aura. E aí a coisa já cria uma certa repugnância do ponto de vista científico. E a ciência não se envolve muito com essas coisas. Depois a ciência, estudando um pouco aquelas fotos, ela chegou à conclusão que o que é registrado ali é a capacidade iônica da água que é exalada pelos poros do nosso corpo, sabe? Então ele pega esses vapores da água que é exalado pelos poros, eles têm uma ionização dessa água, e essa capacidade iônica da água é simplesmente registrada ali.
e fica como sendo um fato exclusivamente material. Porém, algumas pessoas resolveram estudar um pouco mais a fundo isso. E a gente tem hoje em dia, entende, alguns grupos espíritas, eu trouxe imagens só de um, em que eles fazem isso que eu falei para vocês na reunião passada. Eles pegam a impressão clínica da pessoa antes do passe e depois dos passes. E é um trabalho com pessoas honestas, sabe? E eles mostram que tem diferença entre uma coisa e outra. E isso fica bem documentado. Outra coisa também que me chamou bastante atenção foi que no Congresso de Homeopatia, não me lembro mais qual foi o ano, mas foi recentemente, foi levado um dos trabalhos mostrando o efeito da homeopatia, do uso da homeopatia com as máquinas químicas. E é um trabalho muito interessante, isso aí tem para os científicos, sabe? Que é um trabalho duplo cego, em que ele pegava uma camada das pessoas do trabalho, recebiam sem saber o que estava recebendo, da substância ou não, faziam registro antes e registro depois, vários dias, tomando a medicação e vendo a diferença entre uma coisa e outra. Depois você pega todo o grupo, vai analisar os que tomaram placebo e os que tomaram o tratamento homeopático. E o trabalho foi fantástico, sabe? Porque ele mostrou que realmente aqueles que tomaram homeopatia teve uma diferença significativa de melhora do registro das máquinas químicas a respeito do campo energético daquela criatura. Então a gente chama muito isso de campo energético. E isso aí eu acho muito importante, sabe? Porque que existe alguma coisa disso aí, existe. Agora, o que vai ser descoberto a partir daí, sabe Deus o que é. E não é porque teve uma primeira impressão, e que as pessoas rotularam isso do ponto de vista esotérico, usando o termo aura, entende que necessariamente vai ser isso. Então, mais trabalho deve surgir, porque tem pessoas honestas, sinceras, estudando isso. Então, eu trouxe para vocês uma foto só, dessas fotos aqui, de uma pessoa, ele mostra uma aura doente, né? Elas resistem muito a essas fontes de energia, né? O branco, o vermelho, o azul, às vezes um pouco iluminado. Assim. Então, ele mostra como ela está contrita aqui, tem pouca expansão. E aqui já é doente. Outra aura doente que é essa daqui, porque eles falam que essa emanação aqui, para dentro, ela traduz doença. É uma força energética introspectiva. E essa aqui não, ela está irradiando, sabe? Tem uma foto, essa foto, na verdade eu não tenho, eu já trouxe aqui alguns anos atrás. Tem uma pessoa que tem defeito físico, como é que é o nome dele? Ele era muito conhecido, o pai se fazia na televisão, ele entortava garfo, botava relógio para funcionar, essas coisas e tal. Então, você deve ter visto isso por aí, né? Então foi feita uma fotoquilha dele, pedindo para que ele levasse a energia dele em determinado canto. E é bonito, porque a foto mostra as chispas de energias, entende? Dessa parte que fica mais vermelha aqui, saindo e se prolongando no espaço. É muito bonito isso aí, sabe? Então são coisas que merecem estudo, embora não tenha conhecimento científico, mas a ciência é desse jeito, entende? Às vezes surgem os fatos que são considerados não científicos, muitas vezes não são aceitos pela própria ciência, né? São rejeitados, e depois se vê que existia grande verdade sobre isso. Né? E entenda, como ele falou aí, o processo fisiológico dessas fotos é molécula d'água ionizada, são os vapores da água que emanam pelos poros do nosso corpo. E quando ele fala assim, água, então eu trouxe para vocês aqui algo que é muito interessante, que eu acho que vocês já devem ter lido isso. Com certeza já. Isso foi um motivo de ter até algumas discussões aqui dentro da Casa Espírita. No capítulo
oitavo do nosso livro dos médicos, Kardec fala do laboratório do mundo visível. E aquilo ali é muito gostoso da gente ler, porque esclarece uma enormidade de fatos que a gente vê, principalmente em reuniões mediúnicas, e como você pode usar a sua energia para aquilo. E no final desse capítulo, no tópico 131, imagina, se eu estou demorando no tópico, é porque eu já li na manhã daquele lado. Ele fala justamente da molécula de água. Ele fala que o magnetismo sabe que pode impregnar de fluidos a água, que é um dos meios mais fáceis de captar e transmitir energia fluídica, que é uma substância mais simples que tem, que se aproxima mais do nosso campo energético. E ele diz que o magnetizador pode magnetizar a água, entende? E levar aquilo, fluidos saudáveis para as pessoas. Também pode magnetizar levando doença para os outros. E ele ainda faz um estudo muito bonito, e aí entra os passes. Né? Ele fala que os passes do magnetizador, como você está falando, é aquela energia, que são projetados, ele vai atuar nas moléculas de água do corpo, levando a fluidos saudáveis para as criaturas. Então, quando você vê a ciência dizer que aquilo ali são os vapores de água, que são ionizados, que estão impregnando uma corrente elétrica que é registrada com aquela foto, e ela acha que aquilo ali é banal. Depois que você estuda a doutrina espírita e você entende a doutrina e começa a confiar na doutrina, você começa a ficar meio alerta, né? Kardec falou isso da água. Isso está no nosso livro dos médicos. E ele fala justamente no laboratório do mundo visível. E ele dá exemplos muito interessantes a respeito disso. Então, isso chama muita atenção da gente. Então, existe algo verdadeiro nisso. E a partir daí, devem surgir mais coisas. Porque onde é mais estudada essas fotoquímicas é na Rússia. Eles têm um interesse danado em cima disso aí, sabe? E eles têm vários trabalhos feitos a respeito disso. E os russos não são pessoas de dar nó em pingo d'água, não. Eles fazem as coisas do direito, sabe? Eles merecem crédito. Eu vi um relato alguns anos atrás, eu trouxe isso para cá de espírito, vai fazer mais de 9 anos ou mais tempo. De um trabalho russo, em que ele conseguiu uma máquina de grande porte para analisar o corpo da pessoa em desencarnação. E eu trouxe isso porque a gente estava vendo alguma coisa a respeito do livro Obreiros da Vida Eterna, quando o Jerônimo vai ajudar no desencarne das criaturas. Como é que ele faz, como é que ele processa? Né? E ele processa justamente desconectando os centros de força da vida material, que é o genésico, o esplênico e o gástrico. Né? E até que ele vai descrevendo que as pernas começam a ficar frias, enrijecidas quando desconecta isso. Aí depois parte para a parte superior do corpo, e ele desconecta o chakra cardíaco, então o coração para, né? O cerebral, e depois a pessoa fica conectada apenas por um fio de contato que existe entre o corpo espiritual, no correspondente da força robótica, o quarto ventrículo do cérebro perispiritual e do cérebro do encarnado. E que depois de algum tempo é que esse último laço ele é seccionado, quando o corpo espiritual da criatura já está mais homogêneo, mais compacto, e as quantidades de fluidos vitais restantes do corpo físico já estão bastante exauridos. Então ele fala, por exemplo, no caso de um dos desencarnantes, eles esperam, no caso do Nimas. Esse caso do Nimas é tão interessante que tem até na internet, foi feito um filmezinho a respeito disso. Aí depois de 24 horas eles vão lá e seccionam esse filme. E é interessante porque no livro Voltei, o irmão Jacob, ele descreve isso tudo, sabe? Ele foi um desencarne consciente do irmão Jacob. Todos os passos ele foi consciente. Inclusive esse do último secção
dessa conexão da força autocóide, do quarto ventrículo entre o encarnado e o corpo do encarnado e do perispírito dele. Ele disse que quando aconteceu isso, ele sentiu um choque, como se fosse um choque súbito assim, no corpo dele todo, e ele acordou assim mais, com bem mais lucidez do mundo espiritual do que estava tendo antes, sabe? Então, essas coisas é interessante a gente ver, porque essas fotoquímias, elas têm alguma coisa, porque o cara descreve justamente o desencarne do jeito que está lá no livro que já não fala, entende? Começa pelas partes inferiores das pernas, entende? Da barriga, ele vai vendo o fluido, vai diminuindo, entende? Depois a região torácica, entende? E por fim fica só a cabeça lá, entende? Para depois a pessoa ser enterrada. Então, existe algo importante nisso, entende? Que precisa ser muito bem analisado, sabe? Mas até aí tudo bem, sabe? O que chama mais atenção ainda é quando você vai ler o livro Nos Domínios da Mediunidade. Tem uma parte desse livro que o diretor da reunião mediúnica, ele vai fazer a oração. E quando ele vai fazer a oração, o irmão Clemente chega junto dele, coloca a mão sobre a cabeça dele, concentra, entende? E aquilo que o irmão Clemente vai falando mentalmente, que os outros espíritos veem, o irmão Raul vai dizendo similaridade incrível sobre o que o Clemente está falando. E André Luiz fala, aqui a gente tem a assimilação das correntes mentais. Ele diz, mas não é bem assim do jeito que você está falando. O irmão Clemente usa o seu pensamento e a sua vontade e projeta sobre o Raul. Esse pensamento, essa vontade, com essa energia, ela envolve o corpo do Raul. E os poros da sua superfície absorvem essa energia que está sendo projetada de uma maneira bem fluida, para que depois de absorver, elas se concentrarem no centro de força e caminharem pelos nervos até chegar no cérebro do Raul, onde ele vai interpretar aquele pensamento que foi projetado para ele. E aqui chama a atenção uma coisa. Ele fala dos nossos poros. Ele fala que é pelos poros que você vai absorver a corrente mental do outro para chegar na tua intuição. Às vezes as pessoas acham que é uma mediunidade intuitiva, o espírito vem com a mente dele, vai no teu centro de força cerebral, a mente, tá, tum. Não é assim. Não é assim. Ele projeta e a energia toda que nos envolve, ela é absorvida pelos nossos poros, caminha pelos nossos nervos e vai até o centro de força cerebral, onde você vai fazer a interpretação. E aqui chama mais atenção ainda, porque se pega justamente a atividade iônica da água que está sendo projetada, entende? E é registrada, aí você começa a ficar meio assim, puxa, porque aqui ele diz que é doente, porque é uma energia retida no próprio pessoa. Aqui ele diz que é saudável, que é uma energia que está se expandindo da pessoa. Aqui você fica preso no seu pensamento. Aqui você está se relacionando com o meio do seu pensamento. Aí você começa a ver que tem coisas que começam a fazer um pouco de sentido, sabe? Tem alguma coisa que faz sentido nisso. A gente não sabe o que é, entende? Mas se vem Kardec fala da importância da água, se vem o livro do André Luiz com as suas obras, entende? Que diga-se de passagem, até agora ninguém conseguiu contradizer uma vírgula do que André Luiz fez e publicou. E olha que André Luiz ele publicou coisas que diz respeito à medicina humana. A medicina humana. Não teve nenhum autor espiritual que falasse mais da medicina humana
E da mediunidade não tem André Luiz. É uma pessoa que eu adoro estudar. E adoro mesmo. E quando ele chega e fala isso, como se processa a faculdade intuitiva, e ele fala nesse capítulo, as outras faculdades mediúnicas vão responder do mesmo modo. É do mesmo modo que acontece. Com algumas peculiaridades, mas a fisiologia da coisa é assim que acontece, sabe? E quando você vê as pessoas dizendo que entram numa cabine de passes desse jeito e saem desse jeito, tem alguma coisa. Falta controle de qualidade? Falta. Falta pessoas mais interessadas em estudar isso, de tentar melhorar esse aparelho? Falta. Entende? Mas uma hora vai acontecer, porque as coisas são desse jeito, sabe? Quando tem que vir, elas vão vir. Vão vir. Então, o tratamento de passe não é uma coisa só filosófica, nem é uma coisa só religiosa, entende? Nem é uma coisa só doutrinária, entende? Ela é algo, entende? Que a gente sabe que existe e que é comprovado. O próprio Mesmer, antes da doutrina espírita, já comprovou a importância do magnetismo. Ele foi submetido a uma prova disso na França, né? Em que ele mostrou e foi comprovada a influência do mesmerismo na saúde das pessoas, com pessoas que tinham capacidade de doar esse fluido magnético, ajudando na saúde das pessoas de uma maneira geral. Então, o que falta mais para a gente é você trabalhar menos seus preconceitos, não dar muita importância aos seus preconceitos e ter um olhar mais sobre aquilo, sabe? Que a própria natureza humana está dizendo que existe. Então, a respeito do passo, eu só queria complementar com isso, sabe? Eu acho que vale a pena. Embora não tenha como, não seja aceito como ciência. Agora, a respeito da água fluidificada, eu vou trazer para vocês aqui também alguns exemplos que também não são aceitos cientificamente. Foi feito por um japonês, né? E é esse Masaru Emoto, que chama Mensagem da Água. Então, eu trouxe algumas fotos do livro dele, ele tem vários livros publicados. Né? Depois tentaram-se ver se aquilo que ele tinha publicado era realmente daquele jeito. Teve alguns trabalhos que concordaram, teve outros que não. Eles falam que não teve preparo científico para isso. Mas a verdade que acontece é o seguinte, entende? Os cristais de água mostram alguma coisa. Do mesmo modo que mostra alguma coisa essas máquinas químicas. Então são várias fotos que ele tem, mostrando como fica o amor, quando a pessoa se sente grave, com apoio. E nós, nas nossas esferas da emotividade negativa, como são diferentes. Ele foi questionado muito, né? E ele disse, não, fazia as fotos, entende? As pessoas, eu pedia para escolher as melhores fotos, o que mais tinha lá, e eles publicavam. Então, fazia, colhia a foto, e era desse jeito. Entende? Tinha mais dessa aí, então publica. Tinha mais dessa aqui, então é desse jeito. Então não teve um controle de qualidade científica como a ciência gosta. Né? Então teve foto, por exemplo, dentro da prece, na represa Fujian. Isso aqui é muito interessante, sabe? Foram feitos sobre monges em oração. Né? A água antes da prece, a água depois da prece. E essa aqui é uma formação de cristais que são 7, né? Normalmente eles são todos 6. Esse aqui tem 7 reentrantes. Então, tem também, por exemplo, palavras positivas, palavras negativas. Então, são vários exemplos que tem aí da água fluidificada. Né? E uma coisa é certa, sabe? A água fluidificada, ela é algo que ganhou espaço no meio espírita, entende? E que não para de ser trabalhada nesse sentido. Sabe? Quando você vê, e aqui eu gosto de falar mais ou menos de André Luiz, ele no livro Libertação, ele vai acompanhando a senhora que está auxiliada numa igreja.
E quando chega lá, ele observa a missa de uma maneira geral. Ele vai descrevendo, e é muito bonito que ele descreve. Ele fala que naquela situação, embora tenha uma camada de energia separando o local que está o padre da clientela que está frequentando, ele, o padre naquela situação, ele está muito, o seu corpo espiritual muito enegrecido. Ele não está com o pensamento elevado à altura do trabalho que ele deveria realizar. E ele diz que quando vai chegar a hora da Eucaristia, e aparecem 3 entidades de uma beleza que ele não consegue descrever, tamanha a grandeza espiritual dessas criaturas. E elas projetam grandes jorros de luz e de energias onde estão as hóstias que vão ser distribuídas. E aquilo ali fica um fulcro de energia. E que o padre e as outras pessoas que vão distribuir essas hóstias, eles, que não têm o corpo limbado de luz, mas muito pelo contrário, enegrecido, eles pegam na hóstia, a energia da hóstia não é contaminada com a energia deles, e a energia da hóstia é transmitida para cada pessoa que recebe. Porém, naquele número de gente que recebeu a hóstia, apenas uma terceira, ou 2 pessoas que a energia da hóstia conseguiu se alojar no coração. Eram pessoas que estavam realmente imbuídas de oração e de sinceridade, e que foram beneficiadas com essa energia. Aí você depois pega o livro de André Luiz, Missionários da Luz, e vê ele descrevendo o trabalho de passe, mostrando o que acontece, as pessoas que entram, tem os 2 irmãos lá dando passe naquelas criaturas, e ele saindo depois, e quando termina ele fala, pois é, a grande maioria das pessoas que lá entraram saíram quase do mesmo modo. Foram poucas os que conseguiram absorver as energias. E é isso que acontece. As pessoas agem com vulgaridade. A palavra é essa. Vulgaridade. Eles não agem com atitude de santificação do que a doutrina trouxe para benefício de todos. Então, é uma vulgaridade tremenda. Você que é passista, se você não tiver imbuído desse sentimento de santificação, você fica que nem aquele padre que pegava a hóstia cheia de luz e dava na boca dos outros. Então, você que é passista, você tem que saber que você é um emissário de luz. Você tem a luz divina dentro de você. E você, nesse momento do tratamento de passes, vai dar a melhor luz que existe dentro de você em benefício dos outros. E quando você fizer isso, vai vir teu protetor limbado de luz e tem que trazer junto para você um monte de energia fluídica do corpo espiritual dele, que ele absorve, que passa por você e vai até os outros. Para você ter uma noção do que é um tratamento de passes, e que eu gosto muito, eu acho fantástico aquilo lá. É no livro Os Mensageiros, quando o André Luiz está junto com o Alfredo e com o Ismael, que vão fazer a prece de oração para aqueles que dormem. É um campo de tratamento onde existe quase 2.000 pessoas que, não é que dormem, estão em pleno pesadelo dos conflitos negativos que fizeram aqui na Terra e que ficam o tempo todo relembrando, exalando só fluidos negativos. E naquele dia de tratamento, muitos são beneficiados com técnica do sopro, que ele fala lá, também com passe direto, e chega um momento que é o momento mais sublime, que é quando vai fazer a oração para todos que estão ali sofrendo. E normalmente quem faz essa oração é aquele espírito mais capacitado, que nesse caso foi a Ismael, a esposa do Alfredo. O Aniceto ficaria em segundo lugar. E à medida que Ismael pede para Deus ajuda numa oração belíssima, é irradiado no mundo espiritual flocos brancos de fluidos, de energias, que penetram em cada criatura que está ali em oração em benefício dos necessitados. E cada criatura, de acordo com o seu grau de evolução, emana do seu coração
essa energia mista que foi vinda do mundo espiritual superior, se misturou com a tua que está trabalhando lá, e você irradia no seu coração flocos de energia, que são todos projetados para aquelas 2.000 criaturas que estão lá padecendo. E André Luiz descreve desde o mais simples até o mais elevado, naquele momento carismático, cada um colaborava de acordo com a sua capacidade e a sua vontade de amor e dedicação ao próximo. É por isso que a gente fala que qualquer criatura que tenha boa vontade e conhecimento doutrinário tem condição de ser um médium pacifista. A gente não sabe a capacidade de cada um, porque o que vai mostrar não é o conhecimento cognitivo, é o conhecimento afetivo, é a evolução afetiva da criatura, que é quem vai dar esse sentimento de amor com mais energia ou com menor energia, de acordo com a capacidade de desenvolvimento que ela tem. Então a gente vê fatos maravilhosos no mundo espiritual, sabendo que isso que André Luiz descreve lá naquele campo é a mesma coisa que acontece conosco dentro do caminho de paz. E nessas horas a gente se pergunta, será que estamos nos comportando à altura? Se tem uma coisa que me deixa muito inquieto, e que eu falo mesmo, sabe? É quando eu vejo certos comentários dentro da caminho de paz. Se eu já não gosto de certos comentários dentro da reunião, você imagina dentro da caminho de paz. Então, quando você vê pessoas falando coisas vulgaridades, é algo que incomoda, sabe? Porque a gente está vendo que aquela pessoa, se tem conhecimento dos outros, mas não tem para ela, que ela não sabe se comportar ali dentro. Se a pessoa que está em tratamento, tudo bem, ela não tem conhecimento sobre aquilo. Ela muitas vezes vem falar das suas dores, dos seus padecimentos. Eu passei por situações que até se sente surpreso, que a gente está oferecendo um tratamento de passe para aquela criatura e ela chega a se levantar e começa a falar de Deus, que Deus não está sendo bom com ela, não está sendo justo, não está enxergando ela. Isso dentro do caminho de paz. Mas é uma paciente com uma doente mental, gente. A gente deve respeitar ela desse jeito, porque a condição dela é de doente. Mas você que está lá dentro para doar os passos, você não está na situação de doente. Está na situação de um trabalhador cristão. E assim você deve se comportar. Se o outro não tem condição porque está doente, a gente respeita. Mas você que é trabalhador de paz, para caminho de paz, tem que ser diferente. E é interessante, porque a gente às vezes, isso que eu falei para vocês a respeito da transmissão do pensamento do Clemente para o Raul, entende? Acontece com qualquer criatura no ambiente em que ele está entrando. Se você entra no ambiente, você sente o impacto daquele ambiente, se ele é saudável, se ele é doentio, se ele é bom, se é harmônico, se não é. Todo mundo sabe disso. Quando você entra no ambiente que não está muito bem, você diz, puxa, mas que ambiente, hein? É isso aí. Então, seus poros, você capta a energia do que está aqui dentro. Eu já trouxe para vocês a mensagem de Kardec, chamada Atmosfera Espiritual, está na Revista Espírita, que eu não me lembro mais qual é o ano. Mas eu acho que eu tenho até algumas cópias ainda aqui disso. Eu acho de uma beleza maravilhosa, sabe? Ele mostrando que a pessoa que penetra no ambiente, ela vai se sentir encharcada pelos fluidos ambientais. E se a coisa é saudável, ela sai dali melhor. Se aquela coisa não é saudável, ela sai dali doentia. Sabe? Então, esses poros que a gente tem, e o Clementino transmitiu a mensagem numa atividade mediúnica, intuitiva, para o encarnado, acontece com você, em qualquer campo que você penetre, no ambiente, na casa de uma pessoa que você vai, se você entra no quarto de uma pessoa doente, e assim por diante. Quando você chega no livro de André Luiz, por exemplo, Obreiros da Vida Eterna, em que ele vai visitar a reunião evangélica do templo espírita, que ele vai ser recolhido à entidade que vai desencarnar, entende? Ele vai acompanhando uma trabalhadora da casa, que a trabalhadora diz, agora vamos fazer a limpeza do salão evangélico. O salão desse aqui, sabe?
fazer a limpeza das reuniões anti-eixo do Evangelho. E ela explica para o André Luiz, aqui a gente, terminada a reunião, a gente tira todas as ideoplastias, todos os fluidos que existem dos encarnados que impregnaram o ambiente, são limpos automaticamente. Para que na próxima reunião, os necessitados que aqui adentrarem, não sejam contaminados pelas ideias negativas, pecaminosas daqueles que frequentaram a reunião anterior. Entende? Então, essas coisas todas me chamam muita atenção, sabe? E você vai perceber isso tudo pelos seus povos. Então, a Casa Espírita oferece isso tudo para a criatura, oferece isso tudo para o trabalhador espírita. E a gente tem que sempre estar se perguntando: estarei eu ajudando ou atrapalhando? E por que você fala assim, ajudando ou atrapalhando? Sim. Porque também nos livros de André Luiz você vê que a pessoa só de adentrar na casa espírita, já existem passistas específicos que já conhecem aquelas criaturas que frequentam lá há algum tempo, e à medida que chegam, eles já vão dando os passes espirituais naqueles irmãos. Muitas vezes já antecipando o tratamento, ou para que elas melhorem o suficiente para ser mais beneficiadas ainda quando passar no tratamento de base. Então, a gente tem que sempre se perguntar: o que é que eu estou trazendo de mim para Deus e para os meus irmãos? E a pergunta é essa: trazendo de mim para Deus, porque o nosso primeiro relacionamento é com Deus. Será que isso que eu estou falando aqui na cabine de passe, sendo um passista, será que está à altura do que Deus espera isso de mim? São coisas que você tem que se perguntar. E a gente tem que focar muito bem naquilo ali, porque aquilo ali é para tratamento da pessoa necessitada. Ela pode até estar numa situação muito ansiosa, que a gente sabe que isso atrapalha o benefício do passe. Ou às vezes numa situação muito contrita, muito entristecida, como tem, no caso aqui, uma criatura desse jeito, entende? Fica fechada dentro de si mesmo, entende? Fica difícil penetrar alguma coisa. Então você ajudar a pessoa a se descontrair, isso é benéfico, para que ela se torne mais receptiva, para que ela esqueça um pouco os pensamentos conflitantes que ela está tendo. Porque o pensamento conflitante que ela está tendo, se ela fica revigorando aquilo, aquele pensamento que ela tem, uma camada fluídica daquilo ali que está sendo gerado, ela impede que os bons fluidos penetrem pelos poros dela. Isso fica fechado, não penetra. Então, é de bom senso você saber ajudar aquela pessoa a mudar o padrão de pensamento. Sai dos pensamentos que estão te causando doença. Abre tua tela mental para algo melhor. Se torne um pouco mais receptiva. E você sabe que, à medida que você está dando passo em uma criatura, não é só você projetar fluido como ela. Muitas vezes o que você vai fazer é ajudar a retirar o fluido ruim que ela tem. E não sou eu que estou inventando isso. Você vai lá nesse próprio livro, Os Mensageiros de André Luiz, no caso da Ismalha, fazendo essa oração para aqueles irmãos, entende que ele mostra lá, daqueles, alguns foram beneficiados com água purificada, outros foram beneficiados com passos diretos, outros com as técnicas de sopro, para tirar as energias negativas dele, para que tirando essas energias negativas deles, possa energias positivas serem absorvidas por eles, em benefício deles. Então, a gente tem que entender isso, porque muitas vezes os irmãos vão lá para ser, uma linguagem vulgar que outras seitas de mediunismo falam, vai descarregar a pessoa, vai tirar energia ruim. E isso acontece. E eu te digo mais coisas, entendeu? Eu não tenho preconceito nenhum, porque acho que a gente tem que ter um lado científico da coisa. As pessoas falam muito desse negócio, não é nem doutrina espírita, eu estou falando agora de técnicas que a gente sabe que, pela essa ionização dos poros, você tomar banho
a água do banho que você toma, a higiene que você está tendo, está ajudando a tirar essas energias fluídicas que tem nos teus corpos por aí. Pessoas que não gostam de tomar banho, e tem só os montes, sabe? E tem países que vivem disso também, não gostam de tomar banho. Eles ficam com essa camada de resíduos, esses fluidos, que atrapalham muito o tratamento e a saúde deles. Então, você saber tomar um banho de algo, isso é saudável para você, isso também traz saúde. Então, a casa espírita oferece essas coisas todas aqui para a gente. Passe a purificar. E também oferece as orações. E Deus lhe falou, oração, eu acho que é o filé mignon. O filé mignon é a oração. Porque, entenda, é através da oração, todo mundo com o bem comum na direção dos necessitados, que a gente consegue se unir a nossa energia divina do que a gente tem de melhor para beneficiar aqueles que estão em situação pior. A oração, como a gente já viu no livro dos Espíritos, ela é usada para louvar, pedir e para agradecer. Quantas vezes a gente espírita faz oração louvando, eu não sei. Mas eu sei que os evangélicos gostam de louvar. E tem bastante hino para isso. Sabe? Quantas vezes você agradece sendo espírita em oração, eu não sei. Mas eu sei que eles sabem agradecer também. E agradecem muito. Sabe? E por que é que eu gosto de dizer isso? Eu gosto de dizer porque a gente tem tudo, uma capacidade de riqueza, de conhecimento maravilhosa, sabe? E no fundo a gente faz muito pouco. E às vezes eu vejo pessoas que não têm tanto quanto a gente tem, e fazem muito mais. E fazem muito mais. Isso mexe comigo, sabe? Mexe, e isso me chama muito a responsabilidade de procurar fazer cada vez mais. E procurar fazer cada vez mais e melhor também. Porque é aí que está o X da questão. Para você fazer oração, entenda, você precisa de fé, fervor e de sinceridade. Você numa cabine de passes, você numa fluidificação de água, se você não tiver essa fé, esse fervor e essa sinceridade, a coisa não corre. Fé naquele sentido que também está descrito no livro Missionário, Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz, justamente no capítulo de passes. O Aulus, ele descreve o que é a fé humana e a fé divina. E isso que eu falo para vocês, essa definição, fé humana, sentimento de convicção íntima de um bom proceder, que eu sei que eu devo fazer. Isso não foi eu que inventei, não, eu tirei desse ensinamento dele que está ali. Quando a gente fala para vocês fé divina, esse sentimento de segurança íntima de um bom proceder do Pai, que é perfeito, para com você que é imperfeito, também está lá. É uma questão de você saber olhar, entender, compreender aquilo e resumir uma definição dessa. Então não sou eu que estou inventando. Está lá nesse livro. E eu acho bonito essa definição de fé. Porque é essa fé que Kardec fala. Para você ter uma convicção íntima de uma coisa, é porque você tem um entendimento maravilhoso da coisa. Se o seu Luiz não fala assim no relógio, eu ia começar a falar da fé agora com toda a força. Mas vai ficar uma semana que vem a gente fala agora assim. Muita paz a todos. Passando nossa prece.
Deus nosso Pai, que temos poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao Espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Os corações, os pensamentos de Deus, agradecemos, Pai, pela nossa a reunião dos cultos desta noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome. Que venha a nós o teu reino, Senhor. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos confundiu. Não nos deixes entregues às tentações, mas livra-nos